Você sabia que o micro-ondas foi descoberto por acidente? Quando um engenheiro percebeu que a barra de chocolate no bolso dele tinha derretido sozinha? Pois é, a história desse aparelho, que hoje esquenta o seu miojo em 3 minutos, começou com um momento bem aleatório. E o mais doido, pouca gente entende como ele realmente funciona. O micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais usados do mundo e está em quase toda cozinha moderna, da kitnet de estudante até o restaurante que precisa agilizar pratos. Mas você já parou para pensar que dentro daquela caixinha não tem fogo, não tem resistência elétrica exposta, não tem carvão em brasa e mesmo assim a comida sai quente? Parece bruxaria, mas é pura ciência. E entender o micro-ondas é como abrir uma caixa de surpresas. Tem física, tem história da guerra, tem curiosidades bizarras e até uns mitos que a galera acredita até hoje. Então prepara o café, é claro, de micro-ondas e vem com a gente, que hoje, no Ciência Sem Jaleco, vamos descobrir tudo sobre o micro-ondas do jeito que sabemos, sem jaleco e sem complicações. Para quem não nos conhece, o meu nome é Thiago. Meu nome é Gustavo. Se você gostou do tema do vídeo, fique com a gente depois da vinheta e até o final do vídeo para saber como que o seu miojo fica pronto em 3 minutos. Tudo começou nos anos de 1940. O engenheiro Percy Spencer, que trabalhava na empresa Raytheon durante a Segunda Guerra Mundial, estava envolvido na construção de radares. Ele não era qualquer um. O cara era praticamente um autodidata, que tinha virado especialista em eletrônica militar. Um dia, no meio de um teste de radar, ele percebeu que a barra de chocolate que estava no seu bolso tinha derretido. Isso acendeu uma lâmpada em cima da sua cabeça. Será que essas ondas de rádio conseguem cozinhar comida? Curioso, ele começou a fazer testes improvisados. Primeiro colocou grãos de milho perto do equipamento e o resultado: pipoca na hora. Depois tentou cozinhar um ovo. E um spoiler bem engraçado: explodiu bem na cara de um colega dele. A Raytheon viu o potencial da invenção. Aí criou o primeiro forno de micro-ondas em 1947, chamado Radar Ranger. O problema é que ele parecia uma geladeira gigante. Precisava de resfriamento, a água e custava milhares de dólares. Era coisa de restaurante chique, navio militar e hospital. Agora a parte nerd, mas relaxa, é sem complicações. O micro-ondas funciona emitindo ondas eletromagnéticas numa frequência de 2,45 GHz, uma frequência bem específica, escolhida porque é absorvida de forma muito eficiente pelas moléculas de água, gordura e açúcar dos alimentos. Essas ondas são produzidas por uma peça chamada magnétron, que transforma eletricidade em micro-ondas. A comida, quando exposta a essas ondas, começa a esquentar porque as moléculas de água, que são polares, ou seja, tem polo positivo e negativo, ficam girando freneticamente, tentando acompanhar a variação do campo elétrico. Essa dança molecular gera calor por fricção. É como se estivesse esfregando as mãos bem rápido. Quanto mais elas mexem, mais produzem calor. Só que no micro-ondas, quem se esfrega são as moléculas da comida. E uma pergunta: por que funciona melhor em comidas com água? A resposta é simples: porque sem água não tem molécula polar suficiente para vibrar. E por isso que um prato seco, ele pode demorar mais e pode até ficar morno. E outra pergunta: e por que o metal ele não pode ser colocado dentro do micro-ondas? Porque o metal ele reflete as ondas. Isso pode gerar faísca e até danificar um magnétron. Em resumo, se você já esqueceu uma colher dentro do micro-ondas, do prato do micro-ondas, e viu faísca, meus parabéns. 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 Boa, meu amigo. Você já quase inventou um show de fogos dentro da sua casa, especificamente na sua cozinha. Ou quase colocou fogo dentro da sua casa também, né? Mas por que a comida esquenta só nas bordas? Isso acontece por causa das ondas estacionárias,
que criam regiões mais quentes e mais frias dentro de cavidades. O prato giratório do micro-ondas foi inventado justamente para tentar espalhar melhor essas ondas. O micro-ondas ele retira nutrientes? Não, pelo contrário. Como o tempo de aquecimento é bem menor comparado com panelas tradicionais, que usam a água fervendo, ele preserva mais as vitaminas. É um dos métodos mais saudáveis de preparo e rápido de alimento. Uma outra curiosidade, lá no início do micro-ondas, foi o preço absurdo. O radar Ranger custava cerca de $5.000 na época, algo equivalente a R$15.000 hoje. Não era coisa para qualquer um. Só lá nos anos 70 e 80 que a tecnologia barateou e os micro-ondas invadiram as cozinhas. E a partir do momento que os micro-ondas invadiram as cozinhas, saíram alguns experimentos malucos. E um desses eu vou falar aqui para você agora. Começando pelas lâmpadas fluorescentes. Realmente, elas acendem tudo micro-ondas, porque o gás que tem dentro delas reagem com as ondas. Outro experimento foi os CDs. Os CDs, eles explodem, criando efeito de raio. Outra coisa é o sabonete. Ele incha, fazendo um efeito de marshmallow, porque o ar dentro dele expande. Mas só um aviso, muito cuidado, não inventa de fazer esses tipos de teste dentro da sua casa, porque tem um grande risco de ter uma explosão ou até de você machucar. Isso é bem arriscado, então não faça isso na sua casa. E nem fora, né, Gustavo? E nem fora, né? O bom é que hoje não usa mais nem lâmpada incandescente, nem CD, então a maioria já não tem risco de fazer. Exatamente. O que a gente está falando aqui, avisando, por quê? Porque é muito perigoso. O micro-ondas, ele tem essa onda, só que ela é invisível, só que ela é muito poderosa. E uma coisa, você sabia que a porta do micro-ondas tem aquela grade furadinha? Todos nós que temos já viu isso. Mas aquilo lá não é só estética. Ela bloqueia a saída das ondas do micro-ondas, que é invisível, mas também permite que você veja a sua comida lá dentro rodando sem fritar o seu rosto junto. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta onda invisível para a gente saber. Para simplificar, o micro-ondas é como um radar de guerra aposentado que virou cozinheiro. Ele emite ondas parecidas com as de rádio e de televisão, mas numa frequência ajustada para interagir com a sua lasanha. Para quem não está entendendo, o micro-ondas recebe esse nome por causa do tipo de onda que ele emite, que está dentro do que a gente chama de faixa eletromagnético, junto com onda de rádio, de televisão, infravermelho, ultravioleta e as cores visíveis, que é esse espectro aqui em cima. Ou seja, enquanto o rádio ele tem a função de tocar música, a televisão de transmitir imagem e som, como o caso de uma novela, o micro-ondas ele toca como se fosse um funk invisível, que faz com que as moléculas da comida dançarem, e isso faz com que ela se aqueça. Quando o micro-ondas ele ficou popular, ele mudou totalmente a forma de comer. Ele deu a origem à indústria de comida congelada, ele revolucionou os intervalos do trabalho, aquele almoço corrido, sabe? Nunca mais foi o mesmo. Ele criou a cultura de 3 minutos e tá pronto, e ainda trouxe a pipoca de micro-ondas, que praticamente reinventou o cinema em casa. E na década de 80, ele virou um símbolo de modernidade. Ter o micro-ondas na cozinha era como ter hoje uma Alexa controlando as luzes. É questão de status de futuro. E claro, também foi alvo de polêmicas. Muita gente achava que ele causava câncer, que ele deixava a comida radioativa ou que poderia até fritar o seu cérebro se você ficasse olhando muito tempo para a porta. Só que, spoiler, nada disso é verdade, é tudo mito. E falando em verdade e mito, a gente vai deixar aqui também, a gente vai falar alguns mitos aqui, que é com o Thiago em seguida. E começando pelo primeiro, o micro-ondas, ele deixa a comida radioativa? Não, ele não usa radiação ionizante, como o caso do raio-x ou radiação nuclear. As ondas simplesmente fazem as moléculas se moverem. Assim que você desliga, não tem mais nada lá dentro.
Aí já pensou, Thiago, você, tipo, na hora que você abriu o micro-ondas lá, saiu um negócio de raio-x na sua comida. Seria doido. E o próximo é o quê? Se você ficar muito perto do micro-ondas, tipo, olhando lá, sua comida rodando, é perigoso isso? Também não. Desde que ele esteja em bom estado e com a vedação da porta funcionando, como o Gustavo falou da porta anteriormente, de vidro, não tem risco algum. A quantidade de radiação que poderia escapar é mínima e não vai fazer mal algum, nem para um ser humano, nem para algum animal. E outra dúvida que muita gente tem é: o micro-ondas, ele cozinha de dentro para fora? Essa pergunta, esse mito, eu acho que é o mais famoso, né, Gustavo? A maioria das pessoas, ela acha que o micro-ondas, por causa até mesmo do nome, que ele cozinha o alimento de dentro para fora. E isso não é nada mais do que um mito. Ele aquece primeiro as camadas externas da comida, o que tem mais contato com as ondas, claro, né? E depois o calor se espalha para o interior do alimento. E pouca gente sabe, mas a mesma tecnologia do micro-ondas é usada em outros lugares. É usada em laboratórios. O micro-ondas ajuda a esterilizar os materiais. Já na indústria, eles secam madeiras e ajudam a produzir tipos de cerâmica. E a ciência por trás do seu miojo, que fica pronto em 3 minutos, é mais útil do que parece. Então, da próxima vez que esquentar sua pizza, ou seu cafezinho, ou seu miojo no micro-ondas, lembra que não é magia, é tecnologia. Não é feitiçaria, é tecnologia. É física, radar militar e um engenheiro curioso que só queria comer um chocolate. Curtiu descobrir como o micro-ondas funciona? Se sim, deixa aqui nos comentários. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual tema você gostaria de ver em um próximo vídeo. Quem sabe o seu é escolhido. E até a próxima!